Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A nós descer, Divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma semelhante ao da Virgem Maria. com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, cada dia que passa, nós temos sentido que esta obra de verdade é da vontade de Deus. Pensando na obra sacerdotal, da maternidade espiritual, cada dia Deus nos mostra um novo testemunho que comprova aquilo que nosso Senhor tem inspirado no nosso coração. Hoje eu gostaria só de citar um desses testemunhos, que é uma venerável, a irmã Maria Santina de Jesus. Esta irmã, ela dizia: o segredo de tudo é o amor, como nós já sabemos. Mas ela dizia: o segredo da santidade é o amor, é o segredo que facilita todas as dificuldades, o segredo de toda a perfeição. A irmã Maria Santina morreu no ano de 1968, mesmo ano que morreu o Padre Pio. Essa irmã, lindo o modo como Jesus a tratava. Jesus já chamou para uma obra sacerdotal, ser mãe espiritual dos sacerdotes. Ela foi uma mensageira de Jesus, sacerdote, misericórdia infinita. Assim ele dizia que ela era, uma mensageira de Jesus, sacerdote, misericórdia infinita. Ela nasceu em 1917 e morreu em 68. Morreu muito nova ainda, e a vida dela foi cuidar dos doentes. Ela cuidava
dos enfermos, até quando ela caiu enferma e viveu o resto da vida numa cadeira de rodas. Jesus a chamava, portanto, da sua mensageira, e ele dizia que era a hora das almas pequenas. Esta era a hora das almas pequenas. Nós estamos no tempo das almas pequenas, das almas menores. Ela, como alma pequena, viveu escondida, viveu no meio de sacrifícios, né, e de sofrimentos, e viveu plenamente a vocação de mãe espiritual pelos sacerdotes. Jesus dizia que esta obra era a obra do seu excessivo amor, a obra da maternidade espiritual. E ele dizia: a hora das almas pequenas, e eu quero, ele dizia para ela, usar da minha misericórdia, quero salvar a qualquer custo o mundo, quero consumar as almas com fogo do meu coração, quero possuir inteiramente as almas a mim consagradas, especialmente os sacerdotes. Os quero possuir, transformar, divinizar, os quero encerrar para sempre no meu coração. Ela também viveu as mensagens da Santa Margarida de Alacoque. Ela fazia a reparação da sexta-feira do mês, inclusive ela propõe, não é, as intenções também a serem rezadas, e recomendava esta primeira sexta-feira pelos sacerdotes. A sexta-feira sacerdotal, que muitas já talvez já tenham ouvido falar, né? Sexta-feira de oração pelos sacerdotes. Mas o que é mais belo nela é que Jesus chamava ela de miséria minha. Miséria minha, saiba disso. Miséria minha, saiba daquilo. Né? Muito bonito o modo como Jesus a trata, porque nós muitas vezes pensamos que Jesus é a santidade e a miséria é do demônio. Então nós separamos de nós o que é santo e o que é miserável, damos o santo para Deus, e o que é miserável em nós, nós ficamos conosco mesmo, mas nós sabemos que acaba pertencendo ao demônio. Nós estamos nesse século, onde as pessoas veem a porta da igreja aberta e dizem: eu não vou entrar lá porque eu me sinto indigno de entrar na igreja, sequer eu tenho coragem de olhar para Jesus, porque eu sou muito miserável. E nós consideramos a miséria, então, algo que nos afasta de Deus, e a santidade como algo que nos aproxima de Deus. E, como o mundo vive mais as misérias, o mundo tem se afastado mais de Deus, dia após dia. Dia após dia, o mundo tem perdido a esperança de chegar à santidade, ou sequer tem pensado na santidade. E aí, quando Jesus toca nos corações, que as pessoas pensam em voltar para Ele, pensam no tamanho da miséria e diz: não, eu não vou lá porque eu não tenho coragem de me apresentar diante dele, eu nem sou digna, não sou puro. E aí começa com toda aquela ladainha jansenista, né, de puritanismo, que nos impede de nos aproximar de Deus. E Jesus chama ela assim: miséria minha. Miséria é o que nós somos mesmo, mas nós somos dele. E aquilo que nós somos, tudo é dele. Então Jesus quer também, né, as misérias. Por isso ele não tem problema em tratar uma filha tão especial dele desse modo e dizer: miséria minha. Se pudesseis compreender o quanto amo os meus sacerdotes, se os sacerdotes forem santos, todas as almas se santificarão. Então Jesus tratava com ela amigavelmente, não é? Como esposo, e a chamava assim. Eu anseio que o nosso coração entendesse isso, que Jesus nos ama por completo, com tudo aquilo que nós somos. Não tem como dar uma parte para o demônio e outra parte para Deus do que há em nós. As nossas misérias nos constrangem, e nós sabemos o quanto elas ofendem o coração de nosso Senhor. Mas o amor de Deus nos constrange ainda mais, como dizia São Paulo, porque Ele é capaz de, mesmo sabendo do tamanho das minhas misérias, ainda assim dar a vida dele por mim. Jesus era onisciente como Deus. Ele sabia desde quando foi concebido que nós ainda continuaríamos pecando depois de ele morrer por nós na cruz. Ele sabia que até o fim do mundo, aqueles por quem ele morreu ainda cometeriam pecados e ofenderiam o seu coração. E ele pede reparação a isso. Mas nunca nos deixou de amar, independentemente das nossas misérias. Por isso, na nossa obra, que nosso Senhor nos chama a transformar essas misérias em misericórdia,
E eu sempre disse que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é dar a Deus essas misérias, pelo coração de Nossa Senhora. Nós teremos que colocá-la em Deus. E é terrível para nós quando nós vamos rezar e vem aquele mundo, não é, de tentações e pensamentos, da nossa indignidade, das nossas misérias disso, misérias daquilo, o nosso passado, quando nós não éramos de Deus, quando nós não éramos convertidos. Isso tem um poder enorme de nos afastar de nosso Senhor. Tem um poder enorme de nos distanciar do amor de Deus. E o demônio se satisfaz com isso, porque ele sabe, toda vez que você se aproximar do amor de Deus, basta que ele aperte aquele botão das misérias e tudo vem ao seu coração de novo, as memórias, as lembranças, e tudo aquilo te faz ficar triste. Porque cada vez que você se coloca a rezar, parece que uma chuva de pecados vem à sua mente. E aquilo te afasta de Deus. Você começa a se aproximar de Nosso Senhor e Ele mostra qual é a sua maior miséria. Como você pode se aproximar do coração dele se você ainda não alcançou isso? Se você ainda não é assim? Se você mal consegue isso? Se lá na sua casa não é assado? E Ele começa a jogar contra nós as misérias que nós temos. Nosso Senhor quer ser dono também delas. Como fazer, Frei, para reparar o coração de Jesus com as minhas misérias? É possível? Jesus está pedindo para reparar das misérias do mundo. Como que eu posso achar que estou reparando a Ele, oferecendo as minhas misérias? A resposta está exatamente nesta palavra. Oferecer. Oferecer. Sacrificar as minhas misérias no coração dele. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lançar essas misérias que existem em mim no coração dele. Eu tenho que fazer isso. Então ele pede esta oblação do nosso coração. Se nós chegássemos a isso, o demônio não teria mais poder sobre nós, nos lembrando dos nossos pecados. Porque nosso Senhor não se lembra mais. Do dia que nós confessamos, nosso Senhor disse a Santa Faustina, eu nem me recordo mais. Se alguém se confessar com o coração contrito, eu nem quero saber mais, eu não quero nem mais me recordar do pecado. Para mim tudo é novo, Jesus diz isso. Quem nos traz memória do pecado não é o coração de nosso Senhor, é o demônio. Por quê? Porque nós separamos de Deus aquilo que não presta em nós. E nós queremos dar a Deus só aquilo que nós achamos que é bonito. E quem disse que o que nós achamos bonito, Deus acha? Quem disse que nós sabemos ver como Deus vê? Deus pode fazer nascer no meio da lama um lírio de pureza, enquanto muitos, se achando santo, por orgulho e por vaidade espiritual, cometiam pecados gravíssimos de orgulho espiritual. Deus vê como Deus. Nós vemos como uma criatura incapaz de discernir o bem do mal. Veja lá, discernir o que agrada ao coração dele. Por isso, nós sabemos muito bem que o que agrada ao coração de nosso Senhor é, como ela dizia, né, o amor que é o segredo de tudo. E o amor nela foi manifestado assim. Primeiro, oferecendo a vida dela com sacrifícios e enfermidades e cuidando dos doentes. Segundo, reconhecendo que ela era a miséria que pertencia a ele. Por isso, Jesus não priva ela desse conhecimento, diz, miséria minha. Como se ele dissesse, meu amor, minha esposa, ela era freira. Não é? Jesus não teme dizer isso, não é porque ele quer humilhá-la pelo grau das misérias dela. É porque é isso que nós somos. Só que se eu digo a Deus, Senhor, também as minhas misérias são tuas, eu posso dizer que eu sou todo de Deus. Enquanto nós não tivermos coragem de dar a Deus aquele espinho na carne, como São Paulo dizia, né, que o feria, e nosso Senhor diz, não vou tirar. Não vou tirar. Ele pediu, Senhor, tira essa miséria de mim, esse espinho na minha carne. Ninguém sabe qual era a tentação de São Paulo. Muitos diziam que era o orgulho, outros diziam que talvez ele tivesse tentações grandes, né, quanto à pureza. Mas, de todo modo, São Paulo, ele reconhece, porque Deus diz a ele, que nessas misérias não falta força em Deus. Nas nossas misérias, isso não tira as forças da misericórdia de Deus. Portanto, seria melhor pegar aquilo que nós não conseguimos ainda e colocar no coração de nosso Senhor. Dizer, Senhor, eu tenho as misérias, serve para reparar? Ele diz,
Talvez não sirva para reparar o meu coração, mas serve para manifestar amor, então faça isso. Dê tudo que você é, porque quando nós dizemos que vamos nos ofertar a Jesus como vítimas dele, nenhum de nós é imaculado, não, só a Virgem Maria é. Portanto, a única vítima digna de ser dele é ela. Se nós sentimos o chamado a isso, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é o que nós somos. E o que nós somos, nós sabemos. Miséria e graça. Miséria é fruto dos nossos pecados. Graça, fruto das boas obras e do amor dele. Transformar essas misérias em fonte da misericórdia dele é a missão da nossa vida, da nossa história como fraternidade. É conseguir levar o amor de Deus onde ele nem parece que pode mais entrar, naqueles corações que nem acreditam mais que é possível. E uma vez conquistando essas almas para Deus, não fazê-las esquecer das suas misérias. Porque tem gente que quer esquecer. Quantas vezes a gente gostaria de esquecer o mal que um dia nós fizemos? Porque nos humilha, porque o demônio nos faz recordar. Só que ele só tem poder nisso porque nós damos o poder a ele. Se nós já tivéssemos dado a Deus as nossas misérias, nós não poderíamos dizer mais que o demônio tem poder sobre elas. Elas seriam de Deus. E Nosso Senhor diz a Santa Faustina, né, que tudo isso seria purificado no coração dele. Bastava que nós mergulhássemos a nossa vida no mar do coração dele, da misericórdia dele. E ele purificaria tudo. Então, Nosso Senhor pede de nós um profundo abandono e confiança no coração dele. Talvez hoje a maior reparação que nós devemos fazer ao coração de Jesus é exatamente a nossa falta de confiança no poder do coração dele. Nós limitamos o poder do amor do coração de Deus. Nós colocamos medida no amor de Deus. Nós estabelecemos muitas vezes o critério para o quanto Deus ama ou deixa de amar na nossa própria vida. E por isso a nossa vida se atrasa, por isso nós demoramos confiar, por isso nós demoramos nos abandonar. Que a irmã Maria Santina, que é venerável e fundou uma obra sacerdotal, Jesus dizia: esta obra é excessiva, do meu excessivo amor, que ela interceda pela nossa fraternidade, para que nós também descubramos o segredo do amor, que é segredo de santidade, facilita as dificuldades e gera toda a perfeição, como ela dizia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.